Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de processo penal. Já estamos nos encaminhando então para o final do bimestre, para que no segundo bimestre a gente possa se debruçar só sobre recursos, tá? Quero ver com bastante calma recursos com vocês, é um tema muito importante, cai em tudo que é prova. E tem uma importância prática fundamental, tá bom? Hoje a gente vai começar o estudo do Tribunal do Júri, como talvez, junto com a lei de drogas, o procedimento especial mais importante que vocês mais têm que saber. Hoje só vai dar tempo da gente se debruçar sobre a primeira fase do Tribunal do Júri. Então, vocês devem saber que o Tribunal do Júri, os processos que possuem um rito especial por serem crimes dolosos contra a vida, eles possuem duas fases. Então, é um procedimento bifásico, o procedimento do júri. A primeira fase ocorre perante o juiz singular, o juiz da vara criminal específica, com competência para tal. E a segunda fase ocorre em plenário, em que eu tenho a votação do conselho de sentença, dos jurados que são os juízes e que vão condenar ou absolver, através dos seus votos secretos, tá? Hoje, então, a gente vai se debruçar sobre um histórico do Tribunal do Júri, quando que surgiu o Tribunal do Júri, né? Qual a importância e quais são os crimes que recaem para julgamento pelo Tribunal do Júri, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estudar a segunda fase do júri, que é a fase em plenário. Acompanhem pelo Lauri, escrevam lá as anotações no caderno de vocês e a gente se encontra durante a semana, no nosso horário de aula, na quarta-feira, para discutirmos no Zoom, né? Então, online, nos encontramos para debater e para eu tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, comecem lá. Um pequeno histórico, então, um pequeno histórico sobre o surgimento do Tribunal do Júri. Lembram quando a gente estudou sistemas processuais, acusatório e inquisitório? O sistema processual penal inquisitório, ele atravessa séculos da história, né? Durante todos os séculos da Idade Média e um pouco da Idade Moderna, em que existiram as inquisições da Igreja Católica. Isso era o sistema inquisitório, né? O juiz, o julgador, no caso a Igreja, utilizando do seu aparato para acusar e julgar. Acusar e julgar. Ela detinha os meios de prova. Isso é o sistema inquisitório, segundo as características que nós temos hoje. E aí nós estudamos o sistema acusatório. Tá? O sistema acusatório, não sei se vocês se lembram, ele possui uma origem histórica. É claro que o sistema acusatório surge com a criação do Ministério Público, aquela terceira pessoa que vai ser encarregada de acusar, fazendo com que o juiz fique longe da formação de culpa, né? Esse é o sistema acusatório radical, o sistema acusatório pleno. Mas antes da Revolução Francesa e antes das Inquisições mesmo, nós tínhamos já no século XIII, no início do século XIII, então o ano era 1210, 1215, na Inglaterra, uma Magna Carta que trazia a possibilidade de os julgamentos dos crimes, dos conflitos sociais da sociedade, né, dos conflitos sociais daquela região, serem resolvidos a partir de um júri popular. Então, aqui a gente já tem, então, lá em 1210, 1215, a primeira realização de tribunais populares, pessoas do povo julgando. Pessoas do povo julgando. Isso era o Tribunal do Júri, a primeira realização histórica, né, do Tribunal do Júri. Depois, séculos depois, então a história foi atravessada pelo período das Inquisições, e aí em 1789, com a Revolução Francesa, expande-se a realização dos tribunais populares, dos tribunais do júri. Então há uma expansão no mundo da realização e utilização de tribunais populares para julgar determinados tipos de crime, não todos, tá? Em 1824, que é a primeira Constituição do Império, então a Constituição do Império, que é uma Constituição de 1824, no Brasil, nós temos a previsão constitucional do Tribunal do Júri, pela primeira vez, para julgar determinados tipos de crime.
Tá? Então, no Brasil, a primeira previsão constitucional do Tribunal do Júri se deu com a Constituição do Império em 1824. E hoje o que nós temos? 1988, nossa Carta Constitucional de 88, prevê no artigo 5º, então o artigo dos direitos e garantias individuais fundamentais, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. Então, o Tribunal do Júri, hoje no Brasil, é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Esse artigo 5º, inciso 38, nós temos as alíneas, tá? A, B, C, D, trazendo princípios do Tribunal do Júri. Então, veja, a gente estuda em processo penal, lá no 5º período, e vocês viram comigo, os princípios gerais do processo penal. Tá? Então, presunção de inocência, contraditório pela defesa, a jurisdicionalidade não podendo ser realizada de ofício e todos os outros princípios. Tá? Agora, aqui no Tribunal do Júri, por se tratar de um rito especial, a gente tem 4 princípios fundamentais, eles estão descritos nessas alíneas, que eu quero que vocês leiam, do artigo 5º, inciso 38. Vamos trabalhar com esses princípios. Primeiro, plenitude de defesa. O Tribunal do Júri possui como primeiro princípio a plenitude de defesa. Ai, mas qual é a diferença de plenitude de defesa e ampla defesa do processo penal? No processo penal, os outros tipos de rito, nós temos como princípio fundamental do processo penal a ampla defesa. A defesa tem que ser ampla. Eu tenho que ter direito à informação para eu poder reagir, contraditório ampla defesa, informação e reação, que eu brinco com vocês que é o Sandy Júnior. Não existe defesa se não tem informação. Então, informação e reação. No Tribunal do Júri, também deve existir isso. Mas, quando a Constituição traz no artigo 5º o princípio, o direito à plenitude de defesa, ela está expandindo a ampla defesa. Plenitude de defesa é uma defesa radical, uma defesa plena. Plena. É mais do que ampla, é uma defesa plena. Porque o sujeito está sendo acusado de homicídio ou outro crime doloso contra a vida, mas normalmente homicídio é um crime grave. E ele está sendo acusado e julgado por um tribunal popular, por pessoas leigas, que não necessariamente entendem de direito. Então, ele deve ter o direito a ter uma defesa plena, plenitude de defesa. Por isso que a gente diz que não é todo advogado criminalista que faz júri, ou que nasceu para fazer júri, porque é uma baita responsabilidade fazer júri. Né? Você precisa dominar algumas técnicas que às vezes extravasam o conhecimento jurídico, técnico do direito mesmo, né? Mas você precisa ter um bom jogo corporal, teatral, você precisa convencer as pessoas, né, os jurados, então a plenitude de defesa nesse sentido. Segundo princípio do Tribunal do Júri é o princípio do sigilo das votações. Então, os jurados, quando julgam, né, o conselho de sentença, composto por 7 jurados, eles julgam em sigilo, tá? Tanto no sentido de que um não pode ver o voto do outro, quanto no sentido de que o juiz, ao abrir os votos, pega a urna, né, abre os votos de cada um dos quesitos, ele não vai abrir os 7 votos. Ele vai abrir até chegar à maioria, tá? Então, a gente nunca vai ter aqui no Tribunal do Júri uma unanimidade, porque se eu tivesse unanimidade, eu estaria publicizando o voto dos jurados, e isso é proibido. Então, sigilo das votações. Se eu tenho 4 votos em determinado sentido, o juiz para por ali, porque 4 de 7 já é a maioria, tá? Próximo princípio, soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos. O voto dos jurados, o veredito dos jurados é soberano, no sentido de que deve a decisão dos jurados prevalecer, tá? É soberana. O juiz togado, que preside o julgamento em plenário, porque é quem detém o conhecimento técnico, então vai ser ele que vai redigir a sentença, né? Ele não pode mudar aquilo que os jurados decidiram nos votos deles. Tanto o princípio da soberania dos vereditos é importante no Tribunal do Júri, que eu tenho uma reduzidíssima possibilidade de recursos a partir das decisões dos jurados. Então, vocês vão estudar comigo no próximo bimestre as possibilidades de apelação, de recurso em sentido estrito, de outros tipos de recurso da decisão do juiz singular e outros tipos de crime, roubo, furto, etc. Para os crimes
dolosos contra a vida e para a decisão dos jurados, no julgamento em plenário de condenação ou absolvição, as hipóteses de recurso, de apelação, ou rese, recurso sentido estrito, são muito reduzidas. Porque eu tenho exatamente a soberania dos vereditos. É claro que os jurados podem errar. Se, por exemplo, eu tenho uma decisão dos jurados completamente contrária à prova trazida pelas partes, né, eles não entenderam nada do julgamento em plenário. Se isso fica comprovado, eu posso apelar, tá? Mas, terceiro princípio, soberania dos vereditos, trazendo a possibilidade reduzida de recursos das decisões dos jurados, trazendo a impossibilidade de o juiz togado, que preside aquele procedimento em plenário, mudar a decisão dos jurados. Último princípio constitucional do Tribunal do Júri é competência para julgar crimes dolosos contra a vida. O que são crimes dolosos contra a vida, gente? Seja tentado, seja consumado. Homicídio. Então, homicídio culposo não vai a júri. Homicídio doloso, tentado ou consumado vai a júri. Infanticídio, aborto, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, são os 4 crimes que estão lá presentes no Código Penal, na seção de crimes dolosos contra a vida. Meu Código Penal não está aqui, mas são os crimes que estão lá na seção, no capítulo de crimes dolosos contra a vida, sejam tentados ou consumados, homicídio, infanticídio, aborto, instigação ou suicídio. Genocídio e latrocínio, cuidado, às vezes cai em prova questão objetiva. Genocídio e latrocínio não são crimes dolosos contra a vida, não vão a júri. Genocídio é um crime contra a humanidade, é claro que é contra a vida, mas é contra a vida em um sentido amplo, né? Não contra a vida de uma pessoa específica, mas é um crime contra a humanidade, contra a vida de um grupo grande de pessoas. Genocídio, não vai a júri. E latrocínio. Latrocínio também não vai a júri, porque latrocínio é um crime contra o patrimônio. É um crime contra o patrimônio. É roubo seguido de morte, mas o dolo era do roubo. Crime contra o patrimônio não vai a júri. Eu posso ter crimes não dolosos contra a vida indo a júri? Posso, em casos de conexão. Então, se eu tenho conexão entre um crime doloso e um crime não doloso, e existem as regras de competência que juntam, unem esses crimes em um processo só, ambos vão ser julgados pelo tribunal do júri. Tá? Muito bem. Características do tribunal do júri. Ele é um órgão colegiado heterogêneo. Por quê? Porque lá no julgamento em plenário eu tenho um juiz togado presidindo a sessão. E tenho 7 juízes leigos, que são os jurados. Então, é um órgão heterogêneo, um juiz togado e 7 juízes leigos, colegiado. Então, não é só um juiz que vai julgar, são 7 jurados que compõem o conselho de sentença. Tá? Como é um procedimento bifásico, vamos estudar hoje só a primeira fase do procedimento do júri, que é chamada de judicium accusationis. Então, a primeira fase é judicium accusationis, segunda fase chamada de judicium causae. Primeira fase, judicium accusationis. O juiz vai realizar um juízo instrutório, né? O juiz singular da vara criminal vai realizar um juízo instrutório de admissibilidade ou não daquela acusação. Tá? A gente tem a linha do tempo basicamente parecida com o procedimento ordinário. A diferença é que o juiz recebe a denúncia de homicídio. Ele recebeu, cita o réu para responder a acusação, cabe absolvição sumária, não absolveu sumariamente, audiência de instrução e julgamento. Ouve todo mundo e aí o juiz dá a sentença dele, só que não tem caráter de sentença, tem caráter de decisão, porque esse juiz não vai condenar ou absolver, porque quem condena ou absolve são os jurados no julgamento em plenário. Então, o juiz singular, ao final dessa primeira fase, ele pode ter 4 decisões. 4 decisões. Quais são essas decisões? Essas decisões, essas 4 decisões que o juiz pode tomar, estão lá no Código de Processo Penal, artigos 406 a 412. Fica de dever de casa para vocês fazerem a leitura desses artigos. 406 a 412 do CPP. Primeira decisão que o juiz singular pode tomar ao final dessa primeira fase. Então, recebeu a denúncia, citou o réu para responder a acusação, audiência de instrução e julgamento. Juiz, primeira decisão, ele pode pronunciar o réu.
Pronúncia é a decisão que remete o cara, o acusado, a julgamento em plenário. O que significa pronúncia? Como eu disse para vocês, essa primeira fase é um juízo de instrução, um juízo instrutório de admissibilidade da acusação, por isso se chama judicium accusationis. O juiz, ao final dessa primeira fase do tribunal do júri, ele pode remeter o réu a julgamento em plenário. Quando? Quando tiver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Vejam, não é robustez, né? Prova da materialidade, prova da autoria 100%, como ele faz para condenar em crimes não dolosos contra a vida, porque é ele que condena, tá? Aqui ele está admitindo a acusação, dizendo que há prova da materialidade e há indícios suficientes de autoria, e aí manda o cara para júri. Isso é decisão de pronúncia. Vejam, não tem caráter de sentença terminativa, porque está mandando o sujeito, o réu, a julgamento em plenário. Então, essa decisão se chama decisão de pronúncia. Tá? Tá no artigo 413 do CPP. Outra decisão que o juiz pode ter é a impronúncia. Impronúncia é quando ele olha lá para a acusação, para a denúncia feita pelo MP, e acredita não haver prova da materialidade ou indícios de prova da materialidade ou indícios de autoria. São insuficientes as provas trazidas pelo Ministério Público. São insuficientes para mandar o cara para júri. Tá? Quando isso acontece, ele rejeita, né, a denúncia a posteriori, então não encaminha o réu a julgamento em plenário, ele impronuncia. Impronuncia. Se surgirem novas provas, prova nova não é prova requentada. Se surgirem provas novas, pode ser reaberto esse procedimento, e ele pode futuramente ser julgado. Mas a impronúncia é quando há uma insuficiência probatória para encaminhar o sujeito a júri, tá? A terceira decisão se chama absolvição sumária. Uma coisinha, a impronúncia está no 414 do CPP. A absolvição sumária está no artigo 415. Ela é mais forte, ela é mais robusta que a impronúncia, porque a absolvição sumária absolve o réu. Então, o juiz julga o mérito. O juiz diz, olha, naquela denúncia, a hipótese fática acusatória trazida pelo Ministério Público não procede. Tem provas suficientes de que não foi o sujeito que cometeu esse crime. Eu não vou encaminhar ele a júri, mas não se chama impronúncia, porque a impronúncia ela é um pouco frouxa, ela é um pouco quando não há suficientes indícios. A absolvição sumária, o juiz está certo, está decidido da inexistência de provas para condenar. Então, ele absolve, a denúncia é julgada improcedente. Tem natureza jurídica de sentença, a absolvição sumária. Faz coisa julgada material, Ela é robusta, tá? Por fim, a desclassificação. Desclassificação é quando há a inexistência de um crime doloso contra a vida e o juiz, em vez de mandá-lo a júri, reencaminha para o juízo competente. Então, o juiz singular acredita que não está diante de um crime doloso contra a vida, mas de um crime culposo. Não foi homicídio doloso, foi homicídio culposo. O juiz desclassifica e remete ao juízo competente. Outro juiz de outra vara vai julgá-lo pelo homicídio culposo e não o júri. Entendeu? Ele não é absolvido, ele vai ser julgado pelo crime culposo. Só que crime culposo não é competência do júri, então é reencaminhado ao juízo competente. 4 decisões do juiz singular nessa primeira fase do júri. Primeiro, pronúncia, encaminha o réu a júri quando há suficientes provas de autoria e materialidade. Segundo, impronúncia, quando há insuficiência probatória. Não encaminha o réu a júri, pode ser reaberto com o aparecimento de novas provas. Terceiro, absolvição sumária, tem caráter de sentença, faz coisa julgada material, o juiz julga o mérito. Não há provas suficientes, o juiz está certo da absolvição da inocência do sujeito. Absolve sumariamente, não vai a júri, não pode ser reaberto, tá? Último, desclassificação. O juiz acredita não estar diante de um crime doloso contra a vida, mas de um crime culposo, reencaminha, remete ao juízo, que não é o júri, tá? Porque o júri só julga crimes dolosos contra a vida.
Pessoal, próxima aula, segunda parte da fase do júri, julgamento em plenário. A gente vai estudar os artigos restantes, tá? Um abraço e até o meio da semana. Tchau, tchau!